Existe uma doença na medicina que ela tem roubado a minha atenção nos últimos anos. Não obstante, é uma das doenças que eu mais me dedico. É a demência. Você que tem algum familiar com início de Alzheimer ou algum tipo de demência sabe do que eu estou falando. Porque ela não afeta só a pessoa doente, ela afeta todo o círculo familiar. Porque ela dilacera, ela acaba com a energia da pessoa, ela destrói a saúde da pessoa de uma maneira extremamente conflituosa. E também aquelas pessoas que estão do lado. Porque o sofrimento, ele é muito grande. E tem diversas doenças comuns do dia a dia que muitos de vocês têm e que aumenta a chance de ter demência, sabia disso? Por exemplo, o fato de você não treinar, ser sedentário, aumenta a chance de você ter demência. O fato de você não fazer um acompanhamento médico e fazer uma reposição hormonal quando é elegível, também aumenta. Por quê? O hormônio te protege. No caso da mulher, o estrogênio, ele impede o depósito de placas amiloides no cérebro. E quando a mulher está na menopausa e não tem estrogênio, as placas se depositam no cérebro, causam inflamação e inicia-se o Alzheimer. Só que essas doenças, elas se iniciam 20, 30 anos, 40 anos antes. Mas, doutor, você tem ferramenta hoje que consiga identificar se a gente pode ter um Alzheimer, uma demência no futuro? Sim, são os exames genéticos. Tem diversos exames, né? Tem exames laboratoriais do sangue, tem exames genéticos, que é daquele suave, né, através da saliva. Então, nós conseguimos hoje identificar possíveis problemas futuros e já mudar esse cenário com a medicina preventiva, com suplementações específicas. Eu não vou falar aqui de todos os suplementos porque isso é muito individualizado, mas se você já cuidar da sua saúde de maneira básica, fazendo um acompanhamento, cuidando da sua obesidade, né, emagrecendo, fazendo atividade física, dormindo cedo, evitando o estresse, coisas que a gente já sabe, pessoal, tudo isso aumenta a chance de você ter demência. E acredite, é extremamente deletério, é extremamente conflitante. É uma doença que agride diversas milhões de pessoas e que está sendo que precisa ser exposta dessa maneira. Porque se você tem alguma chance em diminuir riscos de se ter doenças, qualquer tipo que seja, já não é legal? Agora você imagine diminuir a chance de ter uma demência, um Alzheimer, ou doenças neurodegenerativas. Imagine você diminuir a chance de ter um infarto. Imagine você diminuir a chance de ter um câncer. Não seria legal? Se você soubesse hoje, poxa, eu tenho chance de ter um câncer, um tipo de câncer. Poxa, o que eu posso fazer para melhorar isso? Pois bem, a gente consegue saber que tipo de suplemento usar, qual mudança do estilo de vida você precisa fazer, deve ou não fazer reposição hormonal, deve ou não o tipo de alimento mudar, te acompanhar para você ter clareza. Porque a ideia, no final das contas, é o quê? É você viver mais? Não, não é viver mais. É você chegar lá com, pelo menos, dignidade. Não é viver mais, porque viver mais numa cama, de que serve? Você tem que ter clareza mental, você tem que ter autonomia, você tem que não depender de ninguém. Então, se isso for com 90, que seja com 90, porque não adianta nada viver com 110 deitado numa cama. É isso que nós falamos da longevidade. As ferramentas que existem hoje são cada vez surpreendem. E a mudança de conduta, por exemplo, aqui no consultório que eu tenho com os meus pacientes, uma vez feitos os exames, é assustador. É assustador a mudança comportamental, é assustador os resultados que os pacientes têm. Hoje mesmo eu recebi um feedback de uma paciente, falou, minha vida mudou completamente depois que iniciamos a suplementação pautada nos exames genéticos. É assim, um divisor de águas. A pessoa volta a ter vida, a pessoa volta a ter clareza, a pessoa volta a ter estímulo. Então hoje você pode estar sentindo tudo isso que eu falei. E não só isso, né? Às vezes tem alguma comorbidade aí que possa piorar esse cenário.
Não deixe isso acontecer com você. Procure ajuda. Aqui mesmo no Instituto nós temos todo esse arsenal tecnológico e lógico, né, pessoal? O nosso tete-a-tete, que é o mais importante, é escutar o paciente, é acompanhar o paciente, é ter respeito pelo paciente, é fazer acontecer de verdade, porque o resultado ele tem que aparecer. E a gente, né, nós brasileiros, né, as pessoas, elas são muito imediatistas. Então, é claro que isso está mudando à medida, né, que o tempo passa. O brasileiro está começando a cuidar mais, né, através da prevenção, está entendendo mais, né, a questão de que não é só aparecer um problema e procurar ajuda, não, é procurar ajuda antes que o problema apareça. E as ferramentas hoje são diversas para isso. Então, fique atento, tome cuidado, posiciona-se, mude, porque pode ser que você tenha alguns marcadores e que você nem sequer sabe que existe. E uma vez ciente, mudando pequenas atitudes, pode te dar um resultado gigantesco lá na frente. Fica a dica. Boa semana, pessoal.